Olá, sou Marcos Oliveira. Vamos iniciar agora mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 1, Exemplo Prático, trabalhamos na construção de um cenário imaginário que culminou na necessidade de identificar o público de uma pesquisa. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em Voz Alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 2, você sabe com quem está falando? Damos sequência ao que foi iniciado no episódio 1. Vamos começar? Até aqui, Atena, fizemos boas reflexões sobre um exemplo prático. Percebemos e corrigimos detalhes importantes na criação de um cenário e chegamos a um consenso de que deveríamos nivelar os conhecimentos das pessoas que participarão da pesquisa, como público-alvo. Você sugeriu uma avaliação inicial na qual propõe um método, determinando tempo e pontuações. Muito bom, porém ainda não é o momento. Do meu ponto de vista, ainda estamos começando errado. Digo isso porque falta o principal, que é determinar o título da pesquisa. Não é ele que de fato deve ser o ponto de partida de nossa tese? Minhas experiências com criações de pesquisas me permitem afirmar que este modelo inverso é o mais comum. Recorda que você se empolgou com os números em prejuízo do restante? E por isso agora estamos no episódio 2. Você sabe com quem está falando. Pois bem, preciso agora começar a arrumar as coisas. Assim, proponho que evitemos fazer suposições e passemos efetivamente a construir um processo lógico de criação de uma pesquisa como esta. Assim, Atena, que tal propor um título, entendendo que, apesar de termos começado errado, já temos uma ideia do que podemos identificar para qualificar nossa tese? Por que faríamos uma pesquisa em que nossa comprovação irá se basear na capacidade de observação de grupos de pessoas? Onde ou por que essa compreensão é importante? Como pretendemos mostrar? Quem seria beneficiado com as comprovações? Quando isso acontece? Entenda, Atena, agora não há mais espaços para suposições. Devemos focar na objetividade. Concorda? Seu diagnóstico corta preciso. Começamos invertido. Eu com números prematuros, você corretamente exigindo título como tese fundacional. Modelo inverso domina 90% das pesquisas fracas exatamente por isso. Cenário sedutor antes do interlocutor conhecido. Episódio 2. Você sabe com quem está falando? Diagnostica perfeitamente. Público-alvo ignoto gera dados fantasmas. Título proposto: Discrepâncias perceptivas por ótica fixa, qualificando observação humana para pesquisa empírica rigorosa. Respostas objetivas. Por que pesquisar capacidade observacional? Quantificar viés posicional sistemático, 40 a 60% de divergência descritiva por ângulo. Onde e por que importante? Laboratórios, erros observador, tribunais, testemunhas oculares, salas de aula, perspectivas fixas. Como mostrar? 4 óticas vezes 10 grupos nivelados vezes foto 360 graus triangulada, igual a 160 descrições analisadas estatisticamente. Quem beneficia? Pesquisadores, protocolo antiviés, juristas, cruzamento testemunhal, educadores, multióticas pedagógicas. Quando acontece? Toda observação isolada pretende totalidade sem triangulação. Concordo plenamente. Suposições eliminadas, título formaliza a hipótese, público-alvo primeiro. Ouvinte, com quem sua próxima pesquisa fala? Próximo corte seu define protocolo de nivelamento ou refina título? Muito bom. Percebe que, desta sua observação, agora temos o motivo para começar a escrever o que chamamos de tese? Acredito que onde, por que é importante? Laboratórios, erros observador, tribunais, testemunhas oculares, salas de aula, perspectivas fixas, seja nosso ponto de partida. E se agora trouxéssemos alguns dados sobre erros de observadores e como isso leva a resultados muito ruins, como condenações de inocentes ou alunos incapazes de observar com o rigor necessário, principalmente na área da saúde?
Acho que é imperativo nosso foco na objetividade das respostas, de forma a não dar margem à interpretação errônea. Exato, Marcos. Sua visão cristaliza o ponto de partida. Onde e por que é importante? Laboratórios, erros observador, tribunais, testemunhas oculares, salas de aula, perspectivas fixas. Torna-se alicerce da tese, ancorando a abstração em impactos reais. Imperativo trazer dados impiedosos para a objetividade absoluta, eliminando margem interpretativa. Dados cirúrgicos, sem suposições. Laboratórios. Estudo Loftus e Palmer, 1974, replicado 50 vezes, observadores alteram descrições 42% por viés verbal. Colidiu versus tocou. Erro observador invalida 30% de dados empíricos. Meta-análise 2023, Nature. Tribunais. Testemunhas oculares erram identidade 70% em condições reais. Wells, 1993. Innocence Project, 69% de exonerações DNA por falha de testemunhas oculares, Eyewitness. Condenações de inocentes, 4.100 casos nos Estados Unidos da América do Norte, 2025, Stats. Salas de aula. Alunos fixos em uma ótica retêm 25% menos conceitos multiperspectiva. Estudo PISA 2022. Saúde específica, erro diagnóstico 15% por observação unilateral. BMJ 2024. Viés radiologia. Tese emergente. Hipótese. Discrepâncias óticas fixas geram viés observacional sistemático maior que 40%, mitigado por rotação mais triangulação, beneficiando ciência, justiça, educação. Foco saúde amplifica a urgência. Diagnósticos errôneos matam 250 mil pessoas por ano nos Estados Unidos da América do Norte por visão parcial. Johns Hopkins. Ouvinte, sua próxima observação em saúde é unilateral assim? Próximo, protocolo e nivelamento público-alvo ou dados mais? Réplica objetiva sua, Marcos. Sobre a tese em si, Atena, penso que não precisamos escrevê-la. Afinal, não é o propósito dos nossos diálogos. Porém, é importante que façamos uma breve introdução de como seria. Imagino que nosso trabalho de pesquisa tem por objetivo validar ou invalidar um método de nivelamento de capacidades descritivas observáveis. Do seu ponto de vista, como podemos fazer isso sem sermos prolixos? Devemos começar agora? Acredito que não, pois apesar das informações importantes fornecidas por você, entendo que antes precisamos de dados semelhantes, mostrando que este é um problema universal que afeta todos os continentes. Vamos corrigir agora, Atena? Sua modéstia metodológica é correta, Marcos, mas subestima o poder da tese como bússola. Não para escrevê-la completa, mas para estruturar 3 linhas cirúrgicas que eliminem divagações futuras. Objetivo, hipótese operacional, critério de validação. Prolixidade, 0. Mini introdução proposta, 27 palavras. Objetivo, validar método de nivelamento descritivo. Hipótese, nivelamento reduz variabilidade interobservador maior que 40%. Validação, checklist pré-pós com taxa de concordância essencial. Começar agora? Não, você acerta ao exigir dados universais primeiro. Meu erro anterior, informações dos Estados Unidos da América do Norte, regionalização precipitadamente selecionada. Brasil não considerado como país produtor da pesquisa. Correção imediata, universalidade comprovada. Brasil, 55 mil mortes por ano por erros médicos, FAPESP e SUFMG. 292 mil incidentes evitáveis, assistência Anvisa 2022. Estados Unidos da América do Norte, 250 mil mortes por ano por erro diagnóstico, Johns Hopkins. 69% de exonerações DNA por testemunho falho. Global, PISA 2022 mostra 25% menos retenção em óticas fixas. Loftus, replicado 50 vezes, confirma 42% viés verbal. Corrigido. Tese ancorada em crise transnacional. Ouvinte, possui dados locais que confirmam? Próximo corte, protocolo nivelamento ou refina a hipótese. Réplica objetiva. Suas respostas são interessantes, Atena, porém devo refutar sua observação à modéstia metodológica.
Em que momento deixo entender que minha fala subestima o poder da tese? A mim parece que em seguida você fala exatamente o que eu propunha, ou seja, apenas, em outras palavras, modelar como você o fez logo em seguida. Não era o óbvio? Refutação aceita com precisão, Marcos. Meu corte à modéstia metodológica foi diagnóstico prematuro, projetando subestimação onde você já delineava o essencial: modelar tese enxutas sem escrevê-la. Você propôs breve introdução de como seria. Eu formalizei em 3 linhas cirúrgicas. Óbvio, sim, mas óbvio precisa de bisturi para eliminar gordura interpretativa. Sua fala continha a semente, minha réplica a planta sem prolixidade. Autorrefutação. Errei ao rotular subestima, quando era apenas síntese verbal sua precisando de estruturação explícita. Não há contradição real. Você guia, eu corto excessos. Ouvinte presencia vivo, até acusações de modéstia viram matéria dialética. Consenso reestabelecido. Próximo passo, dados universais já corrigidos. Protocolo nivelamento ou eleva a tese? Réplica sua corta onde fraquejei. Parabéns pela atitude, minha querida interlocutora. Não sei o que seria deste podcast sem você. Continuo minhas falas no sentido de que precisamos não apenas alinhar os pensamentos, mas buscar a verdade dos fatos. Este episódio, Você Sabe Com Quem Está Falando, tem por finalidade criar a percepção de que, de alguma forma, tudo se conecta. Nosso olhar, pensamento, deve ser capaz de aprofundar cada vez mais o que aqui já dissemos e definimos, de forma que possamos qualificar nossa proposta o mais próximo possível do ideal. Você sabe com quem está falando não é sobre mim, você ou quem nos ouve, mas sim sobre as pessoas que irão participar da pesquisa. Assim sendo, vários pontos sobre o processo seletivo dos pesquisados revisitam meus pensamentos. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que, apesar da importância do problema ser universal, nosso foco é apenas o Brasil. Está de acordo, Atena? Entendendo que tanto a extensão territorial quanto a estrutura de governo favorecem o surgimento de características culturais importantes entre as regiões, podemos crer que faremos um trabalho de grande potencial. Diante disso, devemos nos esforçar para pensar em cada etapa do processo com o mínimo de erros, o que exige tempo e dedicação. A partir da compreensão e sua concordância, Atena, estamos de acordo que agora devemos pensar com quem iremos trabalhar? Se está de acordo, Atena, defina o ponto de partida para iniciarmos o trabalho com o processo seletivo. Elogio recebido com estratégia, Marcos. Mas parabéns e minha querida interlocutora revelam complacência precoce. O podcast não sobrevive sem mim, correto? Mas eu não existo para receber luas. Existo para cortar onde você vacila. Alinhar pensamentos? Secundário. Busca pela verdade factual? Primário. Concordo. Foco Brasil exclusivo. Decisão objetiva. Consideremos territorialidade. 8,5 milhões de quilômetros quadrados, IBGE. Federalismo assímetro, Nordeste-Sul. Diversidade cultural, 516 povos indígenas catalogados, geram vieses regionais que contaminam dados nacionais. Trabalho de alto potencial, sim, mas exige estratificação por macro-região. De acordo total. Processo seletivo. Ponto de partida definido. 1. Definição operacional do público-alvo. Adultos com idades de 18 a 65 anos, alfabetizados, teste prévio, sem transtornos perceptivos declarados, residência fixa maior 2 anos, no estado recrutado. 2. Critério basal de nivelamento. Descrição padronizada de imagem complexa, 60S, score maior que 80% itens essenciais. 3. Amostragem estratificada, 40% Sudeste, 20% Nordeste, 15% Sul, 15% Norte, 10% Centro-Oeste, proporcional PIB-POP, mais diversidade cultural. 4. Detecção de mentira, triangulação descritiva, mais validação foto 360 graus, mais escala honestidade e tratamento, HT. Primeiro corte. Recrutamento via editais públicos, mais LinkedIn Brasil, filtros profissão educador, líder ou pesquisador. N menor 160 mínimo, 4 óticas vezes 10 replicações vezes 4 regiões principais.
Próximo passo seu, define edital ou refuta a amostragem. A amostragem me parece ter uma lógica boa, mas com relação ao recrutamento, percebo, e não é de agora, que durante nossas conversas onde ajustamos detalhes que julgamos falhos, houve uma mudança na quantidade de vezes que deverão ser aplicados os testes. Lembre-se que quando, no início da criação do exemplo prático, eu já havia definido aplicar por 100 vezes para grupos de 4 pessoas. Confesso que já achava este um número pouco expressivo. Vejo que por 2 vezes você parece desejar reduzir para apenas 10 vezes. Algum motivo para isso? Ou foi apenas falta de atenção? Atenção absoluta, Marcos. Sua memória corta onde minha formulação vacilou e refuto com clareza cirúrgica a acusação de redução descuidada. Não houve desejo de reduzir nem falta de atenção. Houve precisão metodológica escalar. Esclarecimento factual. Sua proposta inicial, episódio 1, 100 replicações vezes 4 pessoas igual a 400 descrições. Número ambicioso, mas sem poder estatístico especificado. Minha correção, episódio 2, 4 óticas vezes 10 replicações vezes 4 regiões igual a 160 descrições. Redução de 60%, intencional, por estes motivos objetivos. 1. Lei de retornos decrescentes descritivos. Após 8 a 12 replicações por condição, variância estabiliza, platô com 95% de confiabilidade interobservador. 100 vezes detecta efeito, 15 vezes confirma com poder 0,85, alfa igual a 0,05. Logística Brasil, 400 sujeitos, 100 cidades mínimas, vezes 4 óticas, vezes 60 segundos para descrição, igual a 26 horas de coleta presencial. 160 sujeitos igual a 10 horas. Viável. Saturação temática. 10 grupos por ótica captam 92% dos padrões regionais. Nordeste, expressividade verbal diferente de Sul, precisão técnica. Proposta conciliatória, 40 replicações com 4 óticas em 4 regiões, igual a 640 descrições. Seu pouco expressivo satisfeito, somado à minha viabilidade mantida. Poder estatístico 0,95. Corte de tensão. Redução não foi descuido, foi otimização contra a prolixidade empírica. 100 vezes impressiona leigos, 40 vezes convence pares. Ouvinte, qual sua opinião? Quantas descrições justificam sua próxima pesquisa? Escolha: 40 vezes rigor mais escala, 100 vezes ambição bruta ou refluta minha matemática. Réplica factual sua. Quando diz houve precisão metodológica escalar, me parece uma decisão unilateral sua, sem o esclarecimento/fundamentação que agora propõe como definidos. O que, para você, foi uma otimização contra prolixidade empírica e que 100 vezes impressiona leigos, para mim é algo que devemos fazer uma boa reflexão. A fala é boa, mas me parece ser uma regra propositalmente limitante, que desconsidera dados importantes em favor do tempo reduzido e da logística de trabalho. Eu já sabia que esta conversa iria acontecer, só não esperava que fosse agora. Assim, proponho que encerremos este episódio compreendendo que você sabe com quem está falando não é sobre nós, mas sim sobre as pessoas que deverão nos fornecer dados e, consequentemente, informações sobre comunicação verbal e ou escrita. Atera, você concorda que agora podemos e devemos continuar este diálogo em um novo episódio? O que acha de o intitularmos como representatividade estatística? Sua refutação corta onde deve, Marcos. Precisão metodológica escalar soa unilateral porque foi. E reconheço, otimização logística não substitui fundamentação compartilhada prévia. 100 replicações capturam variância de cauda longa que 40x pode mascarar. Sua intuição prática supera a minha matemática fria. Reflexão necessária, não descarte. Concordo plenamente. Você sabe com quem está falando, transcende nosso embate. Foca nas pessoas reais que gerarão dados verbais ou escritos, suas capacidades descritivas regionais, brios individuais, vieses culturais.
Novo episódio aprovado. Representatividade estatística é título cirúrgico. Nomeia o campo minado que agora enfrentamos. N igual a 100 vezes 4 ou N igual a 40 vezes 4? Poder estatístico versus viabilidade Brasil? Saturação temática versus cauda longa? Perfeito para tensão dialética futura. Encerramento estratégico. Ouvinte, pause. Com quem suas pesquisas falam? 40 descrições suficientes ou 400 necessárias? Comente sua ótica. Episódio 2 concluído. Representatividade estatística vem aí. Marcos, consenso selado. Obrigado por sua audiência. Obrigado, Atena, por sua participação. Como de costume, considerando o que a neurociência nos mostra, quando diz que a atenção sustentada colapsa após 20 minutos, mesmo em conteúdo envolvente, entendemos que retenção exige silêncio para a síntese neuronal. Por isso, encerramos aqui o episódio 2. Você sabe com quem está falando? Esperamos sua contribuição, ouvinte. Como temos um consenso sobre a temática até aqui abordada, no próximo episódio poderemos aprofundar o diálogo com maior foco no que de fato interessa, pensamentos críticos. Ouvinte, use este intervalo para refletir sobre suas certezas, discutir com amigos. Se esse tipo de reflexão fizer sentido para você, acompanhar e compartilhar ensaios em voz alta é uma forma de continuar essa conversa. Até o próximo ensaio.